Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma live formativa da Diretoria de Ensino de Taquaritinga. É um enorme prazer estar nessa live, motivo de muito orgulho, porque o que nos traz aqui é o lançamento do primeiro volume do periódico do ERER em Foco, Espaço de Ação, de Ensaio e Reflexão. Eu falo da importância deste periódico porque nós sabemos da necessidade de otimizarmos o trabalho sobre relações étnico-raciais nas nossas escolas, para discutirmos temas fundamentais e que, embora estejam previstos em legislação e de obrigatoriedade para o trabalho docente, ainda nós temos um longo caminho a trilhar para aprofundar essa discussão. Tratar de educação étnico-racial é valorizar as diferentes culturas africanas e indígenas, o que não significa desvalorizar as demais. Ao contrário, significa dar o mesmo tratamento a todas, rompendo com a diferenciação entre as culturas para evitar a disseminação do preconceito e da discriminação e, consequentemente, do racismo. É fato que, embora tenha havido a abolição da escravatura, não tivemos a abolição do pensamento escravocrata que persiste por aí. Precisamos aprender a fazer e olhar de um modo diferente e reconhecer as contribuições e saberes de todas as culturas para o desenvolvimento do nosso país e deixar para trás aquela história única que por muito tempo nos foi ensinada como a única possível e verdadeira. Portanto, a inserção dessa temática na escola, desde a educação infantil, ela tem por objetivo garantir uma educação que supere o racismo e as desigualdades geradas por ele. Mas isto não se dá de maneira automática. Para isso, nós precisamos abrir o debate e nos formarmos para a libertação de tudo que possa inferiorizar e discriminar o que não é nosso espelho. Precisamos aprender a romper as amarras que nos amedrontam ao discutir racismo e preconceito. Enfim, precisamos nos conscientizar que a discussão das questões étnico-raciais devem perpassar o currículo como um todo. E para isso, então, se faz necessário refletir sobre questões importantes, como, por exemplo, como trabalhar na sala de aula. Como discutir verdadeiramente essas questões étnico-raciais na sala de aula? Este periódico ele tem a pretensão, de uma forma mais criativa e até lúdica, às vezes, priorizando a dimensão participativa, contribuir para reescrever pela educação um novo capítulo na história de uma sociedade mais justa e menos preconceituosa, e assim minimizar as injustiças contra as minorias que estão bem próximos de serem as maiorias e precisam ser reconhecidas e tratadas dignamente. E, por fim, eu quero elogiar e parabenizar a supervisora Gláucia, PCNP Vitor, pela iniciativa louvável. Contem com meu apoio sempre. Precisamos cada vez mais de profissionais proativos que acreditam nas pessoas e, portanto, na melhoria das relações humanas. E, para isso, eu convido a todos que estão nos assistindo para embarcarem conosco nesta construção. Venham com a gente. Parabéns e sucesso para todos nós. E agora nós vamos assistir a um videozinho curtinho para nós podermos realmente dar início ao nosso diálogo sobre o periódico e conhecer um pouquinho mais sobre o periódico. Queridos educadores, sou a Yarinha e apresento o Ganinha, seus novos amiguinhos. Juntos iremos convidá-los a participar de nossos diálogos acerca de um tema muito importante e que faz parte de todo o nosso cotidiano e de nossa formação étnico-cultural. O tema transversal em questão é a ERER, ou seja,
a educação para as relações étnico-raciais. Você já ouviu falar sobre a ERE? Tem conhecimentos da sua importância? Sabe sobre o seu embasamento legal? Será que a ERE está posta na Base Nacional Comum Curricular e no currículo paulista? Uma coisa é certa, temos muito que refletir e aprofundar nossos conhecimentos sobre esse tema tão complexo e pertinente. Para isso, estamos convidando vocês a acessarem um blog do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino da região de Taquaritinga, pois estaremos realizando postagens de documentos e informações regularmente. Caros estudantes, a cada nova postagem iremos informá-los, seja em formato de vídeo ou através de e-mail e WhatsApp. Que esse material possa de fato ser utilizado e replicado em sua prática pedagógica na escola. Contamos com a sua participação. Juntos seremos mais fortes e efetivos na luta contra as diversas formas de preconceitos e de intolerância. Nossos queridos autores, para falar um pouquinho mais, para vocês conhecerem um pouco mais detalhadamente o nosso periódico, para depois poder contribuir conosco também, como eu já disse, nesta construção que está começando hoje. Bom, sou o professor Vitor, PCNP. Quero agradecer a dirigente Maristela pela oportunidade e também por incentivar as ações que a gente vem desenvolvendo, não apenas esta. A nossa supervisora Gláucia, que ela também é interlocutora da ERE na nossa Diretoria Regional de Ensino de Taquaritinga, o pessoal do NIT, né, Fernando, o Claudinho e demais, a Camilinha, que faz parte do núcleo PCNP. Esse vídeo foi elaborado pela Aninha, né, Ana Paula, que também ela é PCNP do núcleo pedagógico dos anos iniciais. E também eu quero agradecer, em nome de todo o núcleo, né, a nossa diretora, Alessandra, que abraçou a ideia também, e que está sempre mexendo no doce. Se respinga, ela está com a gente, ela ajuda a gente em todos os sentidos, contribui da forma dela, assim, ela não vê se é dia ou noite, e está sempre ajudando a gente na construção, que nossas ideias, nossos projetos, realmente eles, né, aconteçam. Esse vídeo, então nós criamos, assim, tentamos inicialmente, né, pode perceber que ele nem falou sobre a questão propriamente do periódico, que foi bem antes, assim, uma questão de 15 dias antes de iniciarmos esse projeto. Mas esse vídeo, a ideia é criar 2 personagens a priori, pode ser que outros personagens vão surgindo ao longo de outros periódicos, né, de outras etnias e assim por diante, mas que são líderes, né, que foram líderes da nossa história e que muito poucas pessoas sabem, né, no caso, que é a Iarinha, né, e o Ganguinha, em homenagem a 2 etnias, né, no caso indígena e africana. A ideia inicialmente seria estar postando no blog, postando no site da DE e assim por diante, podcast, vídeos e tal, mas aí as coisas foram se construindo, né, a tal ponto em que a gente surgiu a ideia de elaborar um material de viés mais tecnológico, não impresso, vamos dizer assim, online, que seria essa revista, né, o periódico, melhor dizendo. E com isso eu entrei em contato com a Gláucia, que é a nossa supervisora, e aí abraçou a ideia e a gente foi construindo dentro das nossas possibilidades e tal. Mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse periódico. Eu gostaria de passar a palavra para a Gláucia, que ela tem uma história bastante interessante para contar.
Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande tê-los aqui com a gente. Afinal de contas, este assunto é um assunto que torna a sociedade uma sociedade melhor, se soubermos trabalhar com ele adequadamente nas nossas escolas. Então, fico muito feliz com a presença de todos, muito feliz por fazer parte desse processo, Vitor, muito feliz por todos aqui abraçarem essa causa, porque é uma causa muito verdadeira, é muito importante que o ser humano rompa paradigmas e consiga entrar em outros padrões de conhecimento científico. Muito do que a gente conhece da nossa sociedade é pouco, é dentro de um preconceito, é limitado. Então, esse periódico vem ao alcance de muitas pessoas, por ser virtual. Hoje a gente mora numa aldeia global e faz com que a gente tenha a obrigação de reconhecer muitas etnias, de reconhecer muitas culturas, para poder, é importante para a sociedade a gente incluir essas pessoas, como a dirigente disse, são tantas minorias que pode chegar a ser até maiorias, mas é importante para eles, mas é importante para nós também. Afinal de contas, cada cultura, cada etnia traz uma potência em si, um conhecimento em si. E aí, quando a gente consegue incluir, a gente está incluindo esse conhecimento, essa potência, essa cultura para nós também. Eu gostaria de contar, para ilustrar isso, para ilustrar a necessidade de se trabalhar e a obrigatoriedade de se trabalhar, né? Eu sou supervisora de ensino, não posso pular a questão legal. E existe a legalidade desde 96 com a LDB de se incluir o conhecimento das linhagens de formação do país, que é a negra, que veio para cá escravizada, e a indígena, que estava aqui, também foi escravizada, né, pelos europeus que aqui chegaram. Então, é importante que nós conheçamos esta história, é importante que nós valorizemos a cultura e a formação desse povo, e em 96 a LDB trouxe no artigo 26 já essa obrigatoriedade, e em 2008, quando a Lei 11.645 veio atualizar a LDB, ela trouxe mais detalhadamente como isso deveria ser trabalhado no currículo. E, então, desde 2008, todos os componentes curriculares devem trabalhar essa temática, não é mais só o componente de história, não é só mais o componente de arte e nem o de literatura, que ainda tem uma facilidade maior de se trabalhar, porém é por questão legal obrigatório que todos os componentes trabalhem. Dessa forma, esse periódico vem nesse sentido, de ser um material material didático, onde se ajude o professor de todos os componentes a terem ideias e conseguirem se formarem mesmo para trabalhar esse assunto da inclusão das relações étnico-raciais. Para a gente entender como é importante trabalhar isso com as crianças, que a Maristela já citou, que é muito importante na educação das crianças, a gente colocar esse assunto, eu tenho uma escritora, que já fica a dica para vocês lerem, ela chama Chimamanda Adichie, ela é nigeriana, ela já ganhou prêmios de literatura, ela, junto com os escritores africanos que começaram a ter visibilidade atualmente, junto com Mia Couto, que é tão conhecido aí, né, nas mídias sociais, a Chimamanda Adichie, ela cresceu na Nigéria e ela conta algumas histórias do problema da questão da história única, que a nossa dirigente tão bem citou. A história única, ela faz com que a gente limite, e exclua e limite a nós também. Porque ela conta que quando ela era criança, ela foi uma leitora e uma escritora muito precoce. Ela foi uma leitora precoce e começou a escrever com 7 anos de idade. A mãe dela, o pai dela era professor universitário na Nigéria, e a mãe era administradora. Então, ela cresceu dentro de um campus universitário. E ela conta que
era muito comum naquela época existir empregados domésticos, né, lá na Nigéria, e ela tinha uma empregada doméstica quando tinha 8 anos de idade, que vinham das tribos. A Chimamanda, ela é negra, como todo nigeriano, todo não, porque tem os migrantes lá também, mas ela é de origem mesmo, os pais negros, e ela quando ela tinha 8 anos, a mãe pegou uma criança para cuidar, porque era tanta pobreza no país que ela chamava FID. E essa criança, ela só sabia que essa criança era muito pobre, que a mãe levava farinha, inhame, as roupas usadas para a família dele. Então ela sabia, ela tinha muita pena dele, muita pena, muita compaixão, porque o que ela sabia era que ela era pobre, que eles eram pobres. Um dia ela foi visitar, e quando ela chegou lá, ela viu que o irmão dele tinha feito um cesto de vime com umas palhas secas, lindíssimo. E na cabeça dela, ela pensou, gente, para mim a família dele era só pobre. Eles não tinham condições de ser nada além disso, apenas pobre. E aquele momento ela diz que chamou a atenção dela que as pessoas poderiam ser muito mais do que é colocado. E quando ela foi para os Estados Unidos estudar em Yale, fazer mestrado, doutorado, a companheira de quarto dela falava assim, como que você fala tão bem inglês? Sem saber que na Nigéria a língua oficial é inglês. E que queria que ela mostrasse as músicas tribais dela. E ela mostrou Mariah Carey. E a moça falou, como assim? E esse é um outro exemplo da vida dela, das histórias únicas. As pessoas só veem com um rótulo as etnias. E isto não é verdade. E esse periódico vem para trazer isso de uma forma fácil para o professor trabalhar dentro da sala de aula. Eu vou passar agora para o Vitor, para ele falar um pouquinho mais sobre o periódico, afinal, é um sonho dele, se tornando hoje realidade. Eu fui apenas convidada a participar, mas é um filho do Vitor, na verdade. Obrigado, e um sonho não se faz sozinho, né? Os frutos colhem com um terreno preparado, com diversas participações, né? E a partir do teu apoio, como sempre, né? Acho que o mais importante, assim, aproveitando o que você falou, Glaucio, ao longo da história da humanidade, nós temos vários exemplos e que a gente vai passando por séculos e milênios e a gente vê que certas práticas diárias, ações diárias, não mudam, não alteram. Aí eu falo, poxa vida, nós como educador, como que nós podemos mudar isso, alterar isso, né? Amenizar isso? E ainda mais num mundo globalizado, onde a circulação não se limita apenas de capital, de mercadorias, mas de pessoas, de seres humanos. Ou de uma forma, através de passeios e tal, e através do seu trabalho, ou através de forma forçada, como normalmente a gente vê nos meios de comunicação. O que me preocupa é que em todos os momentos, né, principalmente nesse período que a gente está vivenciando, em que, ao longo que nós temos ciclos econômicos, quando está tudo bem, ok, somente as grandes potências, o fluxo migratório, a gente não encontra tantos problemas assim, em termos de preconceito, intolerância, xenofobia. Aí, quando o ciclo econômico vai numa crise, aí entra à tona de novo o quê? Muros que estão construídos atualmente, aí a gente pode ver a questão nos Estados Unidos, México, outros muros são levantados. E as coisas vão acontecendo, né? Então, isso me reporta a lembrar de um momento da história da humanidade em relação a um período que viveram dois líderes. Um líder mais político e um líder mais cultural, artístico. Ao passo que tínhamos o Hitler, nós tínhamos Charlie Chaplin. Dois líderes que trabalharam, usaram as contradições de formas diferentes, as contradições sociais. O Hitler ele não criou por ele. Houve uma construção histórica aí de interesses hegemônicos e assim por diante. E no caso, nós temos o Charlie Chaplin, que ele utilizou da alienação, da exploração da mão de obra, né, da mais-valia e etc e tal, mas ele transformou o quê?
em mensagens democráticas, positivas, humanas, humanitárias. Enquanto que ao passo a gente vê outro que utilizou a educação, o quê? Para produzir o quê? Sanguinários, exterminadores. Foi no que deu. Então aí eu penso, qual é o caráter, então, educativo da educação? Então, até que ponto nós não podemos contribuir para romper esse paradigma, como você disse, Glaucia, né? Essas formas de olhar preconceituoso e assim por diante. Isso veio na construção desse periódico, né, dessa primeira edição, no sentido de propiciar aos docentes possibilidades de formar seus alunos em que, quando ele estiver no ciclo econômico bom, ele vai ser um cidadão autônomo, crítico, mas se tiver também no momento ciclo econômico baixo, ele vai ter criticidade e vai ter um posicionamento que não vai se deixar levar por lideranças inescrupulosas que nós temos na humanidade, como a gente vê hoje. Hoje está mais claro do que nunca a intolerância, na minha opinião. E mesmo com esse período de pandemia, a gente encontra ainda o quê? Pessoas que ainda veiculam nos meios de comunicação o quê? O preconceito e assim por diante. Então, se essas pessoas tivessem uma formação realmente voltada para o combate disso, ou seja, uma formação integral, né, desse educando, rompe-se ou não deixe ser alienado por certas lideranças mundiais. Então, agora, nós vamos estar apresentando a vocês, como vocês podem observar, o nosso, né, simplório, longe, né, Glaucia, de ser um trabalho acadêmico, mas a gente tenta mesclar aí informações e assim por diante. Gostaria que você falasse alguma coisa. A ideia da revista, apesar de ter artigos com referências para vocês se prepararem ideologicamente para trabalhar esse assunto na sala de aula, terá também vários artigos com mais leveza, com mais ludicidade, pronto para você aplicar desde os anos iniciais até o ensino médio, de uma forma mais clara dentro da sala de aula. Então, não tenha um formato de uma revista acadêmica, mas sim o formato de uma revista que te prepara para trabalhar na sala de aula esse tema. Vamos conhecer a revista? Esta é a capa, né? Já de imediato, uma distribuição gratuita, vai estar tanto no blog no Face, no blog do Núcleo Pedagógico e todas as redes da Diretoria de Ensino. Na parte inferior ali, vocês podem observar que nós temos os tópicos mais importantes do periódico, né? Pode agora na próxima, por favor. Aí vem o sumário, né? Então, o que seriam as partes mais importantes aí? O que eu vejo inicialmente para vocês, queridos leitores, né? Tentar entender qual é a dinâmica do periódico. Ele passa por uma parte mais geral, em termos contextual, o que é a ERE, a sua importância, o seu contexto histórico e seu embasamento legal, né? Essa é a primeira parte. Pode ir, continua, por favor. Que quem fez esse texto foi a Glaucia. Mas antes disso, nós temos uma parte ali onde o Ganguinha e a Yarinha apresentou as 8 partes que compõem o periódico. Mas a parte inferior ali, a Glaucia vai falar alguma coisa. Ai, gente, ali vocês podem ver, é o nosso luxo, porque como é um periódico que trabalha inclusão, afinal de contas a ERER tem essa função, né, de incluir todas as minorias, fazer com que as pessoas entendam que nem existem minorias, que o ser humano é o ser humano, né? Nós temos ali os QR Code, que se você usar o celular nele, você vai ter o áudio de cada um dos artigos. Então, ele está pronto também para as pessoas que têm deficiência visual.
Foi um luxo que nós colocamos, porque nós ficamos muito felizes de incluir o máximo possível. Isso aí. Também outra... pode ir para a próxima, por favor. Eu também quero agradecer ao meu genrinho, né, o Breno, Rebeca, que ajudou a gente a inserir, né, no YouTube também, tudo. Olha aí, agora está a parte da Gláucia, né, que ela fez todo esse contexto histórico e legal, que inclusive parte dele, hoje, ela falou alguma coisa sobre. Pode falar alguma coisa? Então, além de eu colocar ali mais detalhadamente todas as legislações e os artigos delas, onde elas explicam certinho o que deve ser trabalhado por lei na sala de aula, nós discutimos aí nesse artigo também a questão dos conceitos de raça e etnia, que para mim é essencial a gente entender, afinal de contas, depois de todo aquele projeto Genoma, se na humanidade se trabalha com o conceito raça apenas em questões políticas, para leis, e não se trabalha mais com raça de forma biológica para o ser humano. Mas o artigo traz detalhadamente isso para a gente começar a entender um pouco mais profundamente também a questão do preconceito, de onde veio as questões da diferença racial, e assim por diante. Ele vai trazer algumas informações para vocês refletirem essa questão. Muito legal. O segundo artigo, texto, foi elaborado por mim, né? Aí a gente já partiu de uma outra, lembrando daquela lógica, né? Da lógica mais geral, então a gente partiu agora, como está posto, ERE, está posta na base comum curricular, nacional comum curricular, e no currículo paulista, em termos de competências ainda. Então, a gente ainda não partiu ainda para as áreas específicas e nem tampouco para, no caso, os componentes curriculares. Então, foi mais em termos de competências. Então, vamos ainda nessa perspectiva bem geral. Tá? Então, como que está posto, tanto na base, como também no novo no currículo paulista, né? O outro artigo, vamos lá. Para a gente ter, o próximo, esse é a continuidade no primeiro. Isso, ó. Isso, pode ir. Pode ir. Bom, vamos lá. Esse aí é o nosso grande amigo que a gente acabou conhecendo, indicação da nossa Priscila da Coped, de História. Falar nisso também, um grande abraço pessoal lá da Coped, da Secretaria. O Raimundo Nonato. Então, a gente separou uma parte no periódico para um viés mais especialista. E ele não é da área de humanas, ele é da área de linguagens. No entanto, ele fez uma pesquisa muito grande, né, relacionada à questão como a ERE está dentro de uma determinada escola e atendida-se as leis, os dispositivos legais foram realmente atendidos e assim por diante. Então, um abraço também ao nosso querido Raimundo. A gente convida para vocês conhecerem a pesquisa dele através do nosso periódico. Pode a próxima. Agora, Glaucia, se você puder, esta aí você fez a parte do áudio. Esse é um trabalho muito bonito de professores aqui da nossa diretoria de ensino, né? Da Escola Iracema. E fica o convite já com esse para vocês conhecerem este artigo, também a vontade de participar do nosso periódico, porque aí nós estamos já colocando aquilo que os nossos professores aqui na diretoria de ensino de Taquaritinga têm feito de muito interessante e com muito resultado, trabalhando a questão da ERE na sala de aula. Nosso periódico terá esse espaço aberto em todas as suas edições, onde já fica o convite para quem trabalha esse assunto, para quem se apaixona por esse assunto, de nos enviar os trabalhos para a gente ir divulgando aqui e dando como ideia para outro colega poder replicar essa boa prática em sala de aula. Nossa, pede para ele mudar não está, tem que rodar. Isso. Isso.
Tudo que eu disse é desta página aí, tá? Não é da anterior, que aquela era a sequência. A gente está aí. Pode manter um pouquinho? Fala, Vitor, um pouquinho sobre também. Isso. Esse ponto focal, que é uma parte que a gente deixou nesse primeiro periódico, nessa primeira edição, é justamente para trabalhar na perspectiva de gestão. Ou seja, como que a equipe gestora da escola vem das nossas experiências e tal, vem trabalhando nesse período, né, de distanciamento social, essa questão. Então, conforme a gente foi participando, assistindo, vendo e tal, os projetos de live, por exemplo, as apresentações e tal, então nós fizemos uma análise e fizemos convite, né, no caso, aí, no ponto focal, essas ações articuladas de equipe gestora, ou seja, como que a equipe gestora se organizou para estar tratando dessa temática. No caso, a escola, que inclusive quem escreveu foi a Mariana Roncada, né, da Escola Iracema, e que ela escreveu o texto e tal, explicando direitinho, tudo passo a passo, como foi elaborado, a participação dos professores, inclusive a Maricela participou de uma live, né, bastante interessante também, né. Então, isso também contribuiu para a gente pensar numa coisa mais ampla, num trabalho mais amplo, a não ser só um boletim informativo, mas também no contexto mais amplo de veiculação, vamos dizer assim. O próximo, pode ir o próximo também. Aí já entra naquela linha, já entra o quê? A parte de mão na massa, né? Que a Glaucia gosta muito que a gente fala sobre isso. Que seria o quê? Exemplos, práticas docentes e como se trabalhou essa questão, né, essa temática tão importante que é a ERER. E aí nós pegamos 2 escolas, né, que trabalharam isso, a professora Alexandra, de História de Iracema, né, e também a Manu, né, Emanuela, que é a coordenadora, que ela até coloquei algumas questões aqui, ó, que inclusive a gente chama isso de hora de cambiar, né, que é a hora de troca. Então essa mão na massa é a troca mesmo, né. Então a professora Alexandra, ela trabalhou essa questão, né, de diálogos, que foi um desafio pedagógico, diálogos com Gominet, o suposto desaparecimento do Brasil, vamos dizer assim, e o segundo projeto da PC Emanuele, né, Emanuela Roberto, da Escola Antônio Moraes Barros, né, que trabalhou também, ela elaborou o texto, que vocês vão poder ter acesso, Diálogos sobre o Racismo, um papo necessário em todos os cantos da sociedade. Então, percebe que a gente foi desde os aspectos históricos da ERE e foi chegando na sala de aula, entre aspas, mesmo em período de distanciamento social. Como é possível isso, né? Ah, então tá bom. Desculpa, Mariana. Então, beleza, pode deixar. Então, o texto não foi dela, que ela acabou encaminhando para a gente. Foi do diretor da escola, o Matheus, né? De toda a equipe. Deixa eu enxergar aqui, que eu não enxergo direito. Toda a equipe dos professores, Marielle, Mário, Jardel, Giza, é isso? Giza e Mariana. E a Mariana também contribuiu. É a equipe de vocês, que é a equipe de live aí. Então, agora pode ir no próximo. Obrigado. Próximo. Bom, essa 7ª parte foi bastante interessante, né, Glaucia? Nós entramos em contato com a SINC, né, que no caso é a Coordenadoria de Inclusão da SEDUC, e conversamos bastante, principalmente com a Raquel. A Raquel, bastante importante, ela passou informações e a gente elaborou o material, inclusive até mostramos para ela o que ela achava tudo, que tem várias indicações e tal, tem até, em relação ao ano passado, nós tivemos uma OT, o ano passado eu não fazia parte do núcleo, mas, inclusive, tem até indicações de vídeos
relacionados à ERER, que foi ano passado, e também o que compõe o SINC, como é organizado o SINC, em relação a esta questão, essa temática da educação para as relações étnico-raciais, né? Então, também foi muito importante. Eu quero agradecer ao pessoal lá também do SINC. E vamos lá para a próxima e última parte. Nós denominamos Se Liga Aí, Mestre. São alguns recados, né? Algumas sugestões que a gente colocou aí para vocês, como o Afro Minuto, que está ocorrendo agora. Dia 30 agora termina o prazo das escolas identificarem qual vai ser o vídeo, né? Identificação do vídeo, em homenagem ao nosso amigo Milton Santos. Então, nós temos artigos ali sugeridos, sites do Ministério da Educação ligada a essa questão. Então, ou seja, e temos também, logo na parte inferior, se puder, não sei se o Claudinho consegue ampliar, nós temos ali a figura do nosso núcleo pedagógico, que compõe, que eu quero fazer, né? Uma homenagem aos nossos queridos amigos do núcleo aí, que ajuda a gente a todo momento, nas horas difíceis, vamos dizer assim. E, por último, a capa, né, externa. Vocês vão ter a disponibilidade de ter os nossos contatos, o nosso e-mail, né, para dar sugestões, críticas, né, também a participação de vocês e tudo. Então, basicamente, o que eu tinha que falar é isso. Gostaria de pedir desculpa alguma coisa, mas isso a gente fez, nós não utilizamos nenhuma empresa para fazer isso, foi mesmo de uma forma simples, um pouco que amadora, mas que realmente a gente se preocupa com essa questão que é fundamental, que transcende a questão meramente das questões legais. Opa, o Raimundo Nonato, deixa eu ler. Material que pode contribuir muito com a implementação da temática. Poxa, muito obrigado, meu irmão. Hoje nós conversamos, toda semana a gente está conversando, e fico feliz por isso. Queria colocar, agradecer ao Raimundo Nonato, porque ele já é um exemplo, né, da nova legislação, porque ele nem é das áreas de humanas, como ele disse, é de linguagens, e está todo envolvido na questão da ERER, porque realmente a ERER faz parte de todos os componentes curriculares. Todos nós podemos trabalhar isso. Este periódico teve foco, né, em algumas questões relacionadas à questão do negro, do indígena, porque são as ramificações fortes, né, da nossa sociedade brasileira. Porém, no primeiro artigo que eu escrevo, está lá uma diversidade imensa que nós temos, né, de etnias no Brasil, começando das etnias indígenas mesmo, que aqui já existiam, e dos inúmeros imigrantes que aqui chegaram, que nós somos, graças a Deus, uma arca de Noé, né? Temos de tudo aqui formando a nossa sociedade, porque é maravilhoso, porque nós podemos nos empoderar da cultura e do conhecimento de praticamente do mundo inteiro. Então, trabalhar de forma adequada a ERER é realmente estar potencializado com tudo que a humanidade já produziu até hoje, em termos culturais, de conhecimento. É um tema, no mínimo, apaixonante. Eu quero muito convidar vocês todos, de todos os componentes, a participarem na área de matemática, né, na área de ciências. É muito possível todos os professores trabalharem isso. Para finalizar, eu vou mostrar o quanto que é importante trabalhar com as crianças essa temática. Eu vou finalizar com uma história também da... Vou falar? A Camila vai falar um pouquinho do nosso chat aqui.
Gláucia, Vitor, Maristela, foram muitos elogios durante a live, muitos. Choveu de comentário, e só comentário positivo. Parabéns pela iniciativa. O periódico com um show. Tema muito importante a ser trabalhado na escola. Conhecer essa temática é o caminho para a transformação. Excelente iniciativa. Fizeram comentários também sobre a Chimamanda, dizendo que ela é fantástica, assim como o tema. E é preciso ampliar nossas perspectivas e ter um olhar mais científico e humano. Parabéns pela iniciativa. Educação muda o mundo. Aliás, só a educação. Sensacional, estou amando. Excelentes reflexões. Ficou linda, excelente iniciativa. Parabéns. Vocês são um show. Ficou fantástico o trabalho de vocês, pessoal. Então é um resumo, dá para ficar aqui sem brincadeira. Mais uns 40 minutos só lendo os comentários positivos. Ficou muito bom, parabéns. Agradecer a aula. Agradecer. Tá falando da ótima iniciativa. Audrey, quero agradecer você também por tudo, apoio aos PCNPs na área de humanas. A gente fica trocando, eu vejo, nossa, quantas coisas legais ali, que inclusive vocês também contribuíram para essa iniciativa. Então, foram diversas iniciativas para a construção dessa iniciativa. Então, tá vendo como é possível, né? A gente construir algo, né? Então, passo a palavra para a Gláucia. Tem outras diretorias também aqui presente, o Bruno de São Roque. Então, Vitor, tem todos os colegas das outras diretorias também convidadas, né? Que podem também contribuir conosco. Está aberto para eles também, né? Que venham, que nós ficaremos muito felizes em receber todo tipo de contribuição de todo mundo, de todas as demais diretorias. Queremos fazer um trabalho que possa ser divulgado, um trabalho que possa ser aproveitado, né? E que possa disseminar essas ideias que nós estamos tentando aqui trazer para o estado todo, se Deus quiser. Obrigado. Pode falar, Gláucia. Eu quero contar mais um pedacinho da vida da Chimamanda Adichie, porque ela é realmente uma referência hoje quando se fala em literatura negra, e ela conta que como ela começou a ler e escrever muito cedo, com 7 anos, ela já escrevia alguns livrinhos que a mãe dela tinha que ler. Ela até fala, minha pobre mãe tinha que ficar lendo aqueles livros escritos a giz de cera. Ela diz que os livros todos que ela escrevia eram crianças de rabo de cavalo, que brincavam na neve, que comiam maçã e que se preocupavam, achavam maravilhoso quando o sol nascia. Por quê? Porque ela morava num país que tinha sido colonizado pela Inglaterra, pela Grã-Bretanha, e ela tinha acesso a esse tipo de literatura. Apesar dela ser negra, apesar de ela só comer manga a vida inteira, apesar de ela não ter como fazer um rabo de cavalo, os personagens das historinhas dela eram brancos, de olho azul, e que brincavam nesses cenários, que tomavam, ela conta que os personagens dela tomavam cerveja de gengibre, apesar dela nem saber o que era isso, e dela ter tido vontade uma vida inteira de tomar cerveja de gengibre. Então, é muito legal para a gente ver que quando a gente dá acesso às culturas diversas através do ensino, da ERER, na sala de aula, isso abre um leque e posiciona dentro das nossas crianças uma habilidade de poder estar pertencente a todas as etnias, a todas as culturas. Então, acho bem interessante para estimular todo mundo a querer trabalhar esse tema na sala de aula. Fica aqui, então, o meu abraço, minha felicidade de tê-los aqui conosco e o convite para tê-los cada vez mais aqui conosco. Tá vendo? Não foi à toa que eu fiz o convite para ela. Né? E tem o pessoal de São Bernardo mandando um abraço para a gente. Inclusive, eu morei 27 anos em São Bernardo do Campo, região da ABC, onde minha irmã mora em Santo André, meu irmão em São Bernardo. E quero agradecer a todos que se envolveram, os professores que contribuíram da nossa rede,
E a gente vê que o trabalho é muito árduo mesmo, né? Em todos os sentidos. Mas nas nossas ATPCs diárias, né, Camila? Diária de Humanas e também das outras, a gente vê os professores tirando leite de pedra. Sempre no sentido de atender mesmo, além das questões legais, mas das questões humanas mesmo. A preocupação dos professores em chegar a atender os alunos com maiores dificuldades, os alunos com vulnerabilidade social. Então é isso, é um material para a gente, a partir daí, construir outros, melhorar, mas eu acho importante é isso, sempre com o pé no chão, né? Trabalhando o que realmente demanda, o que realmente a gente precisa para convivermos, né? Convivermos, né? Olha que legal, né? A gente junto, a gente compartilhando, e por isso que esse material, ele tem essa característica mesmo de unir, né? De trocar, de cambiar. Eu acho que essa é a minha última mensagem. Quero agradecer a todos aí. Estou até emocionado. Obrigado. E assim nós encerramos esse momento tão importante para nós aqui da Diretoria de Ensino de Taquaritinga. Um lançamento, né, mais uma iniciativa e excelente, né, o lançamento do nosso primeiro periódico do ERER. E certamente virão muitos outros. E para isso nós contamos com a contribuição de todos, para que ele possa ser cada vez mais rico em informações e conhecimentos e práticas, para que elas possam ser disseminadas por aí, né? Por aí, porque elas vão além do que a gente pode imaginar, com certeza. Então, muito obrigada novamente, Gláucia, Vitor, todo o núcleo pedagógico, a Camila, que está sempre aqui conosco, nos ajudando, os meninos do NIT e a todos que estiveram conosco, nos assistindo. Muito obrigada. E estamos sempre à disposição, contem conosco e nós contaremos com as contribuições de vocês. Muito obrigada, boa tarde e um bom final de semana a todos.